No destaque do dia de hoje, a gente vai ter uma conversa ao vivo com uma médica que vai nos ajudar a entender um pouco mais dos impactos que a gente tem na saúde respiratória por conta de tudo isso que está acontecendo no Brasil. E você já deve ter visto por aí que tem um incêndio neste momento de grandes proporções atingindo o Parque Nacional de Brasília, a água mineral. As chamas começaram ontem ali no final da manhã, perto do meio-dia, e a fumaça se espalhou rapidamente por toda a cidade. Desde ontem, não é? Dava para ver aquela coluna densa, cinzentada de fumaça saindo justamente ali da região do Parque Água Mineral. Por enquanto, os bombeiros continuam no local, o incêndio ainda não foi controlado e a gente traz mais detalhes sobre isso já já. Mas agora, a gente fala justamente sobre esses impactos, não é? Nas últimas semanas, várias regiões ao longo de todo o país tiveram incêndios de grandes proporções. Por conta da estiagem, essa situação ainda não está próxima de ser resolvida. Um incêndio é combatido, depois aparece outro e outro e outro. E essas fumaças todas escurecem o céu, mas oferecem muito risco para a nossa saúde, inclusive agravando problemas como a rinite alérgica. E é por isso que a gente conversa ao vivo com a doutora Natasha Ferraroni, ela que preside a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia aqui do Distrito Federal. Doutora Natasha, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, doutora. Bom, vamos falar um pouco sobre os impactos, não é? Que essas questões climáticas, a gente sabe, geram muita destruição no meio ambiente, matam a nossa fauna. E quais são os impactos respiratórios? Quem tem doenças respiratórias, como a rinite, a sinusite, pode ter o quadro agravado, e quem não tem pode passar a ter, especialmente inalando essa fumaça quase que diariamente? Ariane, você falou uma coisa muito importante. Pode e vai ter, tá? Então, os pacientes que têm rinite, geralmente eles também têm conjuntivite, eles têm uma probabilidade de desenvolver asma e eles podem ter também dermatite. Então, todos os órgãos podem ser afetados. Quem não tem, além de ter uma chance aí tanto do resíduo químico, né, que isso vai ter um impacto fisiológico na mucosa respiratória, ele pode ter também os mesmos sintomas, só que não vai ser de origem alérgica, né? Vai ser de origem química, física e química. Doutora, bom dia. Rafael aqui. Eu tenho rinite e tenho asma, então vou te fazer uma pergunta, quase que uma consulta ao vivo aqui. O que eu posso fazer para minimizar esses impactos, então, da fumaça? Primeira coisa, Rafael, se estiver dentro de casa, fechar os vidros, tá? Agora, se precisar sair, né, tem que realmente usar máscara e atenção, precisa ser a máscara N95, tá? Ao longo do dia, colocar lágrimas artificiais no olho, né, avaliar isso com o oftalmologista se você não tem nenhuma outra doença que contraindique isso, né, colocar soro fisiológico no nariz, você pode pingar soro, que existem aqueles, né, com conta-gotas, tem soro fisiológico em spray, tem soro fisiológico em gel nasal, próprio para esse tipo de hidratação, e beber bastante líquido. Doutora Natasha, bom dia. Diego Amorim aqui agora com você. Olha, aqui no grupo de mensagens dos pais do meu filhinho da escola não se fala em outra coisa, né? Desde ontem, agora de manhã também, é o assunto latente aqui. Muitas dúvidas se leva ou não a criança para a escola. Muita gente não pode, não tem alternativa, né? Não pode ficar em casa com a criança, vai ter que levar mesmo para a escola. Lá na escola já estão jogando água lá no pátio, eu estou recebendo umas fotos aqui para ver se ameniza um pouco. Sobretudo escolas que estão nessa região aqui do Plano Piloto, Noroeste, Sudoeste, Asa Sul, Asa Norte. E uma das mães, inclusive, escreveu o seguinte: olha, essas crianças vão respirar fumaça, como se estivessem num incêndio. Quais são os cuidados que a gente pode ter dentro dos limites possíveis aqui com as crianças, doutora? Olha, realmente a questão da máscara, né? Parece até que nós já passamos por isso, né? No Covid, de ver todo mundo com máscara, e eu realmente orientaria que as escolas realmente não deixassem as crianças fazer atividade ao ar livre, né? Além delas aumentarem a demanda do pulmão, né? Correr, pular, e aí vai respirar mais ar, né? E quando você respira pela boca, aí é que o ar não é filtrado mesmo, né? Então, por isso que, assim, acho que o certo seria essas atividades ao ar livre serem suspensas, né? Nesse momento tão delicado, né?
Doutora, nesse período que a gente tem aí ainda de bastante seca, sem previsão de chuva, não é, que acaba sendo muito preocupante, porque a gente não sabe quando que isso vai ser amenizado, quando que vai acabar. O que dá mais para a gente fazer para tentar, de alguma forma, ultrapassar esse período da melhor maneira possível? A nebulização pode funcionar, aquelas outras dicas com relação ao umidificador. Tem a questão toda, não é, de usar o umidificador, mas sempre mantê-lo limpo, mesma coisa com o filtro do ar-condicionado, ou tem alguma coisa que a gente comumente faz ali, dentro de casa especialmente, e que acaba podendo gerar um efeito contrário, prejudicando a gente, porque, enfim, tem a questão da limpeza e tudo mais. Olha, você falou quase tudo, né? Queria apenas aí acrescentar o tabagismo, né? O tabagismo passivo nas crianças também, mesmo que as crianças, elas inalando essa fumaça, é como se elas estivessem fumando, tá? Então, aproveito para dar o alerta sobre o vape, né? Que é quando você inala essa fumaça, quando você inala a substância do vape lá dentro, a substância vira formol, e o formol ele vai queimar o alvéolo, então assim é irreversível. Aproveita essa oportunidade para a gente dar esse alerta, tá? Em relação ao soro fisiológico, fazer nebulização, perfeito. Atenção, você faz a nebulização 1, 2 vezes ao dia, né? Pode colocar no rostinho da criança ou do adulto, e você coloca um pouquinho longe, que aquele vapor ainda pega os olhinhos também, né? Em vez de fechar muito, né, na parte respiratória, e você deixa um pouco afastado, que já pega todo o rostinho ali, né? E lembrar de lavar o nebulizador ao final do dia, tá? Então a gente higieniza o nebulizador, o copinho, aquela máscara, todos os dias ao final do dia, tá? Com água, sabão, se você conseguir esterilizar isso com aqueles esterilizadores de mamadeira que a gente coloca no micro-ondas, é bom também. Senão tem que deixar de molho, igual a gente deixa verdura de molho, tá? Com água sanitária, na proporção de 20 ml para 1 litro, e você deixa aquilo ali desinfetando, higienizando por pelo menos 20 minutos, e depois você enxágua na água corrente. Doutora, quem tem rinite, né, como eu, sabe que a poluição é um fator realmente que colabora bastante para a gente se sentir mal. Aqui no DF, né, a baixa umidade do ar é uma característica. Eu vim de São Paulo, lá é a poluição. O que prejudica mais? O que piora a rinite? A baixa umidade do ar ou a poluição, os fortes índices de poluentes no ar? Olha, os dois. A baixa umidade, ela faz com que todo o trabalho da mucosa, que é todo o epitélio que reveste por dentro a árvore respiratória, ela não vai funcionar de forma adequada. Então, eu explico assim, sabe quando você está no estádio de futebol, que tem todo mundo levanta o bracinho e faz aquele movimento de ola? Aquele movimento de ola são os movimentos dos pelinhos do nosso nariz, e que vão perpetuar por todo o pulmão. Então, quando a umidade está baixa, esse movimento da formação do muco, que é a meleca que a gente limpa o nariz todo dia de manhã, né, que a gente faz aquela higiene, esse muco não vai ser formado e não vai haver uma limpeza fisiológica de tudo que a gente inalou no dia anterior. Então, a secura, ela vai fazer com que a pessoa tenha maior chance de adoecer, tá? Porque ela vai inalar partículas, bactérias, fungos e vírus e não vai conseguir filtrar. E quando ela inala poluição, aquela poluição já é uma coisa química. É igual você inalar o cloro, é igual você entrar em contato com algum produto químico, uma água sanitária, aquele cheiro, aquilo queima a mucosa do nariz. Então, também para de funcionar toda a nossa árvore respiratória da maneira adequada, e diminuindo inclusive a imunidade. E aí a chance maior de pegar alguma infecção. Muito bem, 7h40, a gente conversou ao vivo com a doutora Natasha Ferraroni, ela que é presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia aqui do Distrito Federal, a ASBAI-DF. Doutora, obrigada pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, seja sempre bem-vinda à Nova Brasil. Muito obrigada, estou à disposição. Bom dia. 7h40.